A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Que Deus abençoe a todos nós, neste início de semana, que estamos novamente começando, né? E com certeza será uma semana muito abençoada. Já profetizamos na vida da sua família, da sua casa, que será uma semana vitoriosa, em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar os irmãos que na próxima sexta-feira nós teremos a nossa reunião do corpo da liderança da igreja, presbíteros, diáconos, obreiros. Na próxima sexta-feira, às 20 horas, estaremos aqui orando, intercedendo pela igreja e tratando de assuntos concernentes ao ministério da igreja. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir comigo. Primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, capítulo 41, verso número 50. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus: E nasceram a José 2 filhos antes que viesse o ano da fome, o que lhe deu a Zenate, filho de Potífera, sacerdote de On. E chamou José o nome do primogênito, Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Glória a Deus por essa palavra nessa noite. Nós vamos orar, pedir a direção de Deus nesse lugar. Paizinho querido, na tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante desta casa de oração, Pai, e te pedimos que o teu Santo Espírito, Senhor, venha mais uma vez ministrar ao nosso coração, ó Pai. Paizinho, fala com a tua igreja, Senhor. Traz uma palavra, Senhor, de edificação, de cura, Senhor, de vitória dentro das nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra verdadeiramente, Senhor, nesta noite, ela cumpra o teu propósito, Senhor, neste lugar. E que, Senhor, nós possamos sentir a tua presença como temos sentido até aqui, Senhor. Continua conosco, abençoa-nos, dirige-nos nessa noite. Eu entrego na tua presença, para que seja mais uma noite vitoriosa e abençoada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus por essa noite. O tema da nossa mensagem aqui, eu nem acabei colocando aqui: deletando as memórias ruins. Esse é o tema dessa nossa noite. Amém? É interessante quando nós falamos de memórias, porque nós nos divertimos muito quando a gente começa a olhar para as memórias antigas. Esses dias lá atrás eu estava abrindo o álbum nosso, não só de casamento, mas mais antigo até, e comecei a dar muitas risadas ali. Comecei a me alegrar de ver
como o tempo passa, como foi bom diversos momentos em que nós passamos naqueles tempos. O poder das memórias, irmãos, ele é muito forte, porque ele traz para a gente lembranças que ficam guardadas na nossa vida, que ficam presas dentro de nós, memórias boas, que nós sempre quando as vemos, ficamos tão felizes. Esses dias eu vi até alguém que colocou no Facebook, aí estava vendo no Facebook da minha esposa, porque eu não tenho Facebook, não é? Mas a minha esposa tem, e ela estava mostrando a figura de um dos membros da igreja, de criancinha, né? E a gente estava ali, contente, alegre, vendo essas figuras. Irmãos, Deus me levou nessa palavra, nessa noite, para nós começarmos a enxergar uma realidade que, por muitas pessoas, elas convivem com isso. Memórias ruins. Memórias que não edificaram num determinado momento da nossa história, da nossa vida. Memórias que trouxeram ressentimentos, angústias no nosso coração. Deus não quer com que estas memórias ruins, elas permaneçam na nossa vida. Deus quer com que as memórias boas, as memórias que edificam, as memórias que contribuem para o crescimento, elas permaneçam dentro da gente. Mas as memórias ruins, nós devemos deletá-las da nossa vida. A palavra de Deus, ela está cheia de lembranças. Você pode ver que na palavra do Senhor, você vai ver várias vezes a Bíblia dizendo: lembrai-vos disso, lembrai-vos daquilo, lembrai-vos de momentos em que vocês viveram, que vocês participaram. O profeta Jeremias, ele chega no momento da sua história e ele diz: quero trazer à memória o que pode me trazer esperança, o que pode me trazer alegria, o que pode me trazer satisfação. Quero trazer à memória coisas boas, coisas que edificam, coisas que satisfazem o nosso coração. Deus quer com que a gente produza esse tipo de realidade. Você se lembra, e você olha para a história do povo de Israel, você vai ver quantas vezes eles estão ali lembrando. Você sabe que o povo de Israel, ele tem a festa da Páscoa. Por que a festa da Páscoa? A festa da Páscoa, ela lembra a libertação do povo do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho. Então o povo de Israel, relembrando aqueles momentos, eles realizam a festa da Páscoa. Mas não só isso, realizam também a festa de Pentecostes, que lembra dos frutos da terra, lembranças do operar de Deus, lembranças da mão do Senhor, lembranças do que o Senhor fez. O Senhor está cheio em toda a sua Bíblia, para nós trazermos lembranças dessas memórias boas, dessas memórias que estão construindo dentro de mim, dentro de você, o caráter de Cristo Jesus. Jesus se preocupou com isso, quando Ele esteve aqui na terra. Deus está interessado na nossa vida. Agora, irmãos, você olha para a palavra de Deus e você começa a olhar para esse texto. Deus falou muito ao meu coração, eu já ministrei esse texto, mas Deus me fez novamente me levar a esse momento de José. Você sabe a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos, levado como escravo,
acaba na casa como escravo, acaba na casa de Potifar. A esposa de Potifar, ela leva uma mentira a respeito de José, e José acaba indo para o cárcere. Lá no cárcere, José, esperando sair daquele lugar, ele revela um sonho a uma pessoa, e esta pessoa esquece dele. Essa pessoa não se lembra dele, e ele permanece ali muitos anos. Mas de repente, Faraó necessita. Teve um sonho, e ninguém sabia discernir, somente José. E aquela pessoa que estava na cadeia lembra-se de José, e busca José. E ali começa o tempo da honra da vida desse homem de Deus. Esse homem cresce, a sabedoria dada pelo Senhor o leva a ser o governador do Egito, e leva ali naquele tempo em que Deus mostra através daquela revelação que haveriam 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. E José, sendo o homem sábio, governador daquela época, constroem grandes celeiros e tem uma grande quantidade de alimento que só o Egito tem. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Aquilo que Deus colocou no meu coração é que quando as coisas estavam bem na vida de José, as coisas caminhavam perfeitamente como José queria. Ele casa-se com essa mulher chamada Zenate. E ele coloca o nome dos 2 filhos dele. Primeiro, Manassés, e o segundo, Efraim. Quando as coisas estão bem, ele coloca o nome de Manassés. A Bíblia diz o que significava o nome. Naquele tempo, irmãos, o nome era algo com que a pessoa convivia com o problema. Muitos pais davam os nomes para os seus filhos em função da vida que a pessoa levava. Então, muitos nomes você percebe na Bíblia que existem, que são muitos estranhos, não é? Tem até uma pessoa chamada Icabô. Quem se lembra? Icabô, a glória do Senhor. Então você vai ver quantos e quantos nomes que determinaram o momento em que eles viveram. Mas aqui, José, ele coloca o nome de Manassés, na qual a Bíblia relata que Manassés quer dizer: Deus me fez esquecer todo o trabalho da casa de meu pai. Deus me levou, irmãos, a olhar para esse texto, porque José, ele diz algumas palavras aqui muito interessantes. José diz que Deus fez ele esquecer o que ele passou, esquecer a sua família, esquecer a sua casa. Deus fez ele esquecer. José está querendo dizer aqui, irmãos, que ele está virando a página da sua vida num momento que ele passou muito difícil, num momento delicado, num momento em que ele teve grandes lutas espirituais internas. Ele começa a colocar um nome que vai lembrar que Deus é que operou na sua vida, que Deus é que realizou algo grande diante dele. Ele começa a dizer: olha, eu estou virando a página da minha vida por tudo aquilo que eu vivi.
E ele começa a dizer que ele está começando a ver um tempo novo, diante de tudo que surge naquele tempo em que Deus permitiu a sua vida. José não se deixou que as influências do seu passado afetassem o seu presente. Ele não deixou com que aquela realidade, que foi muito dura na vida dele, que retirou do coração dele momentos que poderiam ser felizes ao lado da sua família, ao lado do seu pai, mas ele não permitiu que aqueles sentimentos trouxessem nenhuma mágoa, nenhuma falta de perdão, não permitiu que nada pudesse parar a sua vida, que estacionasse a sua vida, mas que ele, começando a ver a mão de Deus operando no seu coração, na sua vida, na sua trajetória, ele começou a enxergar um lado diferente, ele começou a ver que Deus começou a tomar conta dele, ele começou a ver, irmãos, que através da sua vida, Deus tinha um grande propósito para realizar. Nós estamos vivendo uma sociedade onde há uma grande crise de fé no meio do povo do Senhor. Há uma grande crise de fé, porque esta crise ela atinge, em primeiro lugar, aquilo que nós acreditamos que verdadeiramente Deus tem para mim. Porque quando nós olhamos na nossa caminhada, e começamos a ver como que as coisas não se dão bem como eu esperava, as coisas não se realizaram do jeito que eu queria, quantas e quantas vezes se instala uma crise de fé dentro do meu coração, porque eu não estou entendendo o processo que Deus está operando na minha vida, eu não estou entendendo o que está acontecendo dentro da minha casa, eu não estou entendendo porque eu esperava que Deus abençoasse, eu esperava que Deus trouxesse para mim as realidades que eu sempre sonhei, que eu sempre quis na minha vida. E quando essas coisas não acontecem, muitas vezes a gente entra em crise. Crise de valores, crise de fé. Nós estamos vivendo um mundo, irmãos, em que muitas pessoas estão esperando de Deus algo que Deus já fez. Algo que Deus já fez. Tem pessoas esperando coisas de Deus, na qual Deus não vai fazer. Tem coisas que Deus vai fazer, mas tem coisas que Deus não vai fazer, porque Ele já fez. Ele já realizou. E nós muitas vezes entramos em conflito dentro da gente. A gente entra em conflito porque o que aconteceu? Deus esqueceu de mim. Deus não tem ouvido mais a minha oração. Deus ouve a tua oração. Deus ouve o teu clamor. Deus ouve a oração da minha vida. Deus ouve a oração de todos nós. Mas o grande problema, irmãos, é que sempre nós queremos trazer a nossa realidade para aquilo que Deus tem para mim. Queremos trazer a vida que eu sempre sonhei para esse tempo. Deus sempre sonhou coisas boas a teu respeito. Deus sempre sonhou realizações para o seu povo em todo o tempo. Deus sempre quer trazer à memória as coisas boas para a nossa vida, para dizer como Ele tem sido bom, como Ele tem sido excelente na tua vida, como Ele tem sido preciso quando você precisava. Deus estendeu a mão, Deus se posicionou. Mas a grande crise de fé que muitos vivem é que acham que Deus não abençoa. Você, quando recebeu o Senhor e Salvador Jesus Cristo, você já recebeu a bênção do Senhor.
Você, quando entregou seu coração a Deus, você começou a nascer para Cristo, e a partir dali, a vida do Senhor Jesus começou a reinar dentro de você. A sua vida, ela é transformada. A sua vida é levada à presença do Senhor. Deus não esquece de você, irmãos. O que acontece muitas vezes na nossa vida é que nós sempre olhamos para o momento em que vivemos e achamos que ele tem que ser um momento diferente. Diga para o seu irmão que está ao seu lado: você é um abençoado de Deus. Você é um abençoado de Deus. José marcou a sua vida colocando o seu nome do seu filho Manassés, para lembrar o que Deus fez para ele. Você já parou para pensar quantas coisas Deus fez para você? Quantas coisas Deus realizou na sua vida? Quantas coisas Deus trabalhou para que você chegasse até aqui hoje? Você já parou para pensar que a Bíblia relata através de Jesus que nós precisamos valorizar detalhes? Muitas vezes nós olhamos para nós, irmãos, e achamos que não somos abençoados. Mas aí chega Jesus e começa a dizer que nós precisamos valorizar detalhes. Jesus chega e fala assim: vocês já olharam para as aves do campo? Vocês já olharam? Olhai para os lírios do campo, para as aves. Você já parou para olhar para os passarinhos, para as aves, para os lírios, para as flores? Deus está falando através desses elementos, esses elementos da natureza comigo e com você. Deus está falando conosco, irmãos, através de uma realidade que muitas vezes a gente não enxerga. Porque a cada dia, Deus está trabalhando. E é isso que a mensagem de Deus para nós nessa noite, ela precisa ser colocada dentro do nosso coração. Porque José enxergou um momento ruim e enxergou um momento bom. Enxergou a mão do Senhor trabalhando no momento mais difícil da sua vida, mas também enxergou um momento bom, quando a realidade mudou. O que nós estamos vivendo hoje é justamente nesse momento que a gente tem que parar a igreja. É nesse momento que a gente tem que começar a marcar a cada dia o que o Senhor tem feito na minha vida e na sua. Porque senão nós corremos o risco de deixarmos passar aquilo que o Senhor está acrescentando na nossa casa.
o que o Senhor está acrescentando na minha fé, o que o Senhor está acrescentando no desenvolvimento seu. Eu olhei para esse texto e vi que José guardou as coisas boas. José guardou os acontecimentos bons, os detalhes importantes. Ele não guardou a traição dos seus irmãos. Ele não guardou no momento de dificuldade que ele passou. Ele guardou as coisas boas. Mas o grande problema nosso é que dentro da nossa vida, muitas vezes a gente guarda os acontecimentos ruins, eles tomam a maior parte da nossa vida. Os acontecimentos maus, ruins, muitas vezes eles tomam toda a nossa parte do nosso corpo. Sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos deletar os maus pensamentos, deletar os acontecimentos ruins. Quem mexe com o computador aqui sabe, muitas vezes o HD está cheio, é onde estão as memórias. Você não pode acrescentar coisas novas, você não pode acrescentar coisas boas, se você não deletar as antigas. José soube administrar o perdão na sua vida. Sabe o que atrapalha o nosso crescimento? Quando a gente não sabe perdoar. O que atrapalha o nosso crescimento é que nós deixamos com que mágoas permaneçam na nossa vida, igreja. Mágoas e ressentimentos de alguém que falou alguma coisa de você. Mágoas e ressentimentos que continuam presentes dentro da nossa vida. José soube dizer: Deus me fez esquecer todas as coisas que eu vivi no meu passado. Deus me fez esquecer aquilo que os meus irmãos fizeram para mim, aquilo que Potifar fez para mim, aquilo que aconteceu na minha vida. Deus me fez esquecer. Irmãos, nós precisamos começar a pedir a Deus que venha trabalhar dentro do nosso coração. Precisamos começar a pedir a Deus que comece deletando dentro da nossa vida todas as memórias que não estão contribuindo para o nosso crescimento. Porque a mensagem dessa noite, ela nos leva a uma reflexão. Eu não posso continuar avante, eu não posso continuar à frente, se eu não deletar o que passou da minha vida. José enxergou um novo tempo. Ele enxergou uma nova fase na sua vida. Ele enxergou um caminho diferente para ele. A Bíblia diz que o segundo filho dele chamou Efraim, porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez ver algo novo, algo transparente, algo que edifica. Deus me fez crescer. É o Senhor que faz todas as coisas, irmãos. É o Senhor que realiza na nossa vida o seu querer, o seu efetuar segundo a sua vontade. Por isso, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a ver
o que Deus deseja para mim e para você. Eu não posso continuar um novo tempo. Irmãos, diminui um pouco o retorno aqui, que ficou muito ruim, viu? Eu não posso continuar aqui com um novo tempo se Deus não me mostrar que as minhas memórias ruins, elas têm que ser apagadas. Nós estamos aqui nessa noite porque Deus chamou você, chamou a mim para viver a era do crescimento, a era da produtividade, a era da bonança, a era da vitória. Deus tem para nós esse tempo. Mas eu não posso viver o tempo de Efraim se eu não compreender o tempo de Manassés. Se eu não deletar as informações que me machucaram no passado. Se eu não pôr uma pedra e sepultar todos esses sentimentos que ficaram. Irmãos, em nome de Jesus, perdoe teu irmão, perdoe o teu amigo, perdoe o teu patrão, perdoe aquela pessoa que constantemente tem trazido dissabores para você. Você nasceu para viver um novo tempo. Você nasceu para viver numa terra abençoada do Senhor. Você nasceu para viver a glória do Senhor. Você nasceu para começar a ver os verdadeiros valores que vão te conduzir a uma Canaã celestial. Você nasceu para ver o mover de Deus sobre a sua vida. E nós, irmãos, não podemos aceitar, quando caminhamos, que os nossos olhos voltem-se para trás, com respeito a estas coisas que ficaram. Porque o que ficou tem que ser bom, o que ficou tem que ser gravado, mas constantemente analisado, para que a minha vida, ela não pare, não me paralise, mas que eu possa continuar nessa certeza de que foi Deus que trabalhou. Deus, Ele vai fazer na sua vida, quando a gente começar a valorizar os pequenos detalhes que estão diante de nós, os pequenos detalhes que estão na sua vida, estão na sua casa. Quando a gente começar a enxergar a mão de Deus dentro da minha casa, quando eu começar a enxergar aquilo que Deus fez na minha casa, aquilo que Deus está fazendo na minha casa, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Deus me fez crescer. Quando Deus estiver à frente, quando Deus estiver à frente das minhas palavras, quando Deus estiver à frente das minhas respostas, quando Deus estiver à frente de tudo que eu sonho, de tudo que eu desejo, de tudo que eu creio, irmãos, Deus vai me fazer através da minha vida e através da sua, coisas que você jamais viu, jamais você enxergou, mas eu tenho que valorizá-las. Eu tenho que começar a ver a mão de Deus ali, nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas.
Deus está trabalhando. Deus está construindo. É isso que José declarou naquele tempo. José declarou exatamente isso. Que ele precisava definir verdadeiramente, através dos seus filhos, aquilo que Deus estava fazendo. E eu pergunto para você nessa noite: o que é que nós estamos fazendo para que Deus olhe na minha vida e olhe na sua? O que é que eu estou fazendo? O que você está fazendo para que Deus olhe para nós e enxergue esse sentimento de José no seu tempo? Deus me fez crescer. Deus me fez esquecer. Deus me fez frutificar. Deus me fez o melhor. Deus está fazendo na minha vida. Nessa noite, eu quero deixar essa reflexão com você. Quem é que está fazendo na sua vida para que você seja o homem e a mulher de Deus que é hoje? Quem é que está trabalhando? Quem é que está realizando? Porque nós vivemos num mundo onde as pessoas falam assim, não é? Eu cheguei até aqui porque eu tenho um canudo, um diploma, na qual eu fiz 10 anos de faculdade. Eu cheguei até aqui porque, olha, eu estudei muito. Estudar é importante, irmão. Eu não sou contra o estudo. Você precisa estudar, sim. Você precisa se especializar, você precisa dar o melhor de si, mas você precisa dizer que é Deus que está te ajudando, que é Deus que está pondo a mão sobre esse diploma, é Deus que está no teu trabalho, é Deus que está realizando na tua família, é Deus que está realizando na tua casa, é Deus que está construindo esse relacionamento dentro de você. É Deus que me fez esquecer, e é Deus que me fez construir. É Deus que está trabalhando. Porque se eu estou aqui, é porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe você nessa noite. Eu gosto de chamar o grupo de louvor que vem aqui à frente, rapidamente. Essa noite, a Daniele meditou. Eu não sei quem prestou muita atenção nos hinos, mas o culto ele tem uma sequência, desde o louvor até o final. E o Espírito Santo de Deus, através da Daniele, falou hoje sobre o quê? Gratidão. Gratidão a Deus pelo que Ele tem feito. E eu quero nessa noite levar a você a esse sentimento de gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Deus te deu a salvação, Deus te deu um novo caminho para você. Deus está construindo a cada dia um tempo novo para você e para mim. Enquanto nós estivermos aqui adorando a Deus, eu quero pedir a você que venha aqui à frente, mas venha com um coração desejoso de agradecer, de louvar, de engrandecer aquele que tem feito todas as coisas na minha vida. Amém?